Salve, galera do YouTube, amores queridos! Espero que estejam todos bem, com saúde, se cuidando, né? Tomando aquele banho de álcool em gel, usando máscara, essas coisas todas. Bom, hoje, gente, vou falar um negócio pra vocês. Vamos começar uma série dentro da série. Esquisito, né? Mas olha só, esse livro aqui, A Caverna dos Antigos, que é o livro de hoje, né? A ser debatido sobre o Rampa, ele traz muito conhecimento, muitas coisas, muitos temas. E como eu achei que o vídeo anterior ficou grande e nem todo mundo tem paciência para assistir o vídeo todo, e acaba que alguns temas eu poderia ter aprofundado um pouquinho mais, eu resolvi separar esse livro em alguns vídeos. Eu não sei se vou fazer em 2 ou se em 3. Isso vai depender ali da quantidade de... Tô aqui catando minhas anotações. Da quantidade de informações que ele traz. Porque esse livro eu já li já tem um tempinho. Ele tem aí, sei, uns 8 meses, 9 meses mais ou menos. Então eu tô relendo ele, né? Fazendo aquela leitura dinâmica, captando os temas principais para poder trazer para vocês uma informação mais quentinha, né? Então, assim, é um livro que vem contando, né? Ele começa o livro numa conversa com o seu mestre, né? Com o Mingyar Dondup. E o Mingyar Dondup, ele começa falando com ele a respeito das estrelas. Eles ficam à noite, né? Sobre um telhado, admirando as estrelas. E ali eles começam todo o fascinante mundo de conhecimento que o Mingyar passa para o Lobsang Rampa e o Lobsang Rampa passa para a gente. Bom, o primeiro grande conhecimento, que eu acho até que para algumas pessoas não é mais uma novidade, mas para muitas pessoas vai ser uma novidade, é a questão da vibração e do som. E aí, quando eu fiquei lendo, porque ele fala de eletricidade, e ele diz que a eletricidade ela necessita de movimento, né? Ela necessita de um impulso para ela acontecer. E quando a gente está falando de eletricidade eletromagnética, né? Eletro do nosso cérebro, magnética da energia do nosso coração, ele está falando de uma coisa um pouquinho mais profunda. Ele está falando da eletricidade que nós produzimos quando nós emitimos sons. E aí a gente vai pensar no seguinte, e ele fala, assim, antes da gente pensar, ele fala que cada partícula da natureza emite um som, emite uma vibração, tá? Se a gente for parar para pensar, a gente vai pensar, por exemplo, nos animais. Uma abelha, quando ela tá próxima da gente, ou quando ela tá próxima da plantinha, o tempo todo, ela emite aquele zzz, um zunido. É uma vibração. O gato, quando você tá fazendo um carinho nele, ele ronrona. É uma vibração. O beija-flor, né? Eu fico observando, eu tô trazendo animais com os quais eu convivo, né? Porque eu tenho as minhas abelhinhas que vão ali no meu jardinzinho, os beija-flores também, que são a coisa mais fofa, e eu observo a vibração deles. Tudo na natureza tem uma vibração. A matéria seja madeira ou seja a nossa matéria orgânica, ela tem também uma vibração, ela emite uma vibração. Tá? Tudo certo até aí? Só que algumas coisas do nosso mundo também proporcionam vibrações que aumentam, elevam ou diminuem a nossa frequência. E a nossa frequência, ela está diretamente ligada aos nossos sentimentos e ao nosso estado de espírito. Você já experimentou ouvir uma música que muito deprê, que fala de coisas muito tristes e você dá uma deprimida, você fica meio cabisbaixo? É porque a vibração daquela música te proporcionou uma queda na frequência. Isso é muito... pode parecer muito pueril para muita gente, mas é uma realidade. Tanto é que algumas religiões utilizam-se, eu acho que todas as religiões, utilizam-se da vibração para aumentar o seu estado de espírito, o seu estado vibracional. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na Igreja Católica, eles têm o terço.
O terço, ele funciona como o quê? Como eu demorei a entender isso, tá? Que eu achava quando eu era adolescente, minha avó fazia o terço. E eu achava aquilo bobo. Falava, ai meu Deus, a pessoa fica ali naquela ladainha, naquela reza. Mas na medida em que você vai passando as contas e você vai fazendo a oração, obviamente concentrado, né? Que não é fazer, ai nossa, tá no céu, e tá olhando a roupa do colega e tá. Aí você não tá elevando vibração nenhuma, né? Mas na medida em que você passa as contas e você se concentra naquele ato, você altera o seu estado de espírito e você altera o seu estado de consciência, ficando mais propício, mais aberto ao recebimento de energias positivas da espiritualidade maior, que não está numa e nem em outra religião, ela está em todas as religiões. Porque as religiões elas dividem aqui na Terra, mas na esfera celeste elas não dividem coisa nenhuma, porque afinal de contas todos os caminhos levam a Deus. Então, se você for pensar no budismo, ele tem a Jamapala, né? Eu dei um stopzinho no vídeo para pegar minha Jamapala, para mostrar. Minha mãe que me deu, gente. Olha que coisa linda. Coisa linda. Então, na medida, o católico com o terço, o budista com a Jamapala. Na medida em que você vai passando as contas e você vai fazendo o seu Ho'oponopono, você vai fazendo o seu mantra, aí cada um vai fazer do seu jeito, né? Você vai fazendo o seu mantra, você vai alterando o seu estado de consciência. A igreja evangélica, ela já altera o seu estado de consciência de uma outra forma, através dos cânticos, né? Tem igrejas que ficam 1 hora fazendo louvores. Por quê, gente? Tudo tem um sentido, uma razão de ser. Que na medida em que você altera o seu estado de consciência, entende-se que você vai também ficar mais aberto ao que for proposto, né? Ao conhecimento que lhe for proposto. Na Umbanda, a mesma coisa. Na Umbanda, você tem ali os cânticos, você tem ali os pontos, né? Na Umbanda, no Candomblé, você tem os pontos de cada orixá, e na medida em que você vai cantando, você vai emitindo vibrações que vão alterar o seu estado de consciência. Então, eu penso que é muito importante a gente se dar conta do tipo de música que a gente escuta, do tipo de vibração que ele está propondo pra gente. Existia um homem chamado Nikolai Tesla, eu acho que é esse, né? Se fala, assim que se fala. Que ele estudou a frequência do som, né? E ele compreendeu que a frequência que nos torna mais harmoniosos, mais em paz conosco e com o mundo, é a frequência de 432 MHz. Se você entrar no Spotify ou entrar no YouTube, você vai encontrar várias músicas com essa frequência, que tem como objetivo te tornar mais suscetível à espiritualidade maior e te tornar mais aberto a esse mundo espiritual. Então fica a dica, né, de você procurar músicas em 432 MHz. Tem algumas pessoas que pegaram Pink Floyd, pegaram músicas de cantores diversos, pegaram Beatles, pegaram Rolling Stones e transformaram a frequência da música para 432 MHz, que aí numa tentativa de você ouvir uma música que você gosta, numa frequência que vai te deixar harmoniado é ótimo, harmonizado, com os seus chakras alinhados e em paz, né? Que eu acho que é o que a gente mais está precisando nesse momento. Bom, aí eu me lembrei também do Om. Experimenta fazer isso aí com você. Om. Se você, que é um mantra, né? Om Mani Padme Om. Mas se você fizer só o Om, você já vai observar que o seu corpo todo vibra. Na medida em que seu corpo todo vibra, você não está trabalhando só a questão espiritual, você está trabalhando a saúde de célula a célula. Quando você faz um mantra, ou quando você faz o seu terço, quando você entoa seu louvor, quando você, dentro da religiosidade que você tem afinidade, altera o seu estado de espírito, você está alterando também as suas células. Hoje eu estava conversando com a minha mãe, beijo mãe, te amo, tô morrendo de saudade. Estava conversando com a minha mãe e a gente estava falando disso, que nós somos o fruto das nossas vibrações e o fruto dos nossos pensamentos e sentimentos. Isso é frequência, gente. Isso é vibração, isso é frequência. E aí, isso aqui eu já falei. Eu até separei um pedacinho aqui, na página 12. Deixa eu botar o óculos, né, gente? Que
Ainda não alterei minhas células de visão, não. Mas vou alterar. Aqui, página 12. Eu separei uma parte aqui na página 12 que fala assim: todo o mundo é feito de vibrações, toda a vida, tudo que é inanimado consiste de vibrações, até mesmo os poderosos Himalaia. E eu achei interessante, acho bacana falar para vocês também e aí eu fui entender, né, do quanto que o budismo respeita todo e qualquer animal, todo pequeno animal, abelha, mosca. Eles têm um respeito profundo, porque eles entendem que eles fazem parte desse mundo energético, desse mundo eletromagnético que a gente vive, e que proporcionam a harmonia desse mundo. A mosca só existe porque existe lixo, né? O dia que existir menos lixo, não vai ter mais necessidade da mosca, né? Se a gente limpar mais os lugares, a mosca não vai ter mais necessidade, aí por seleção natural ela acaba deixando de existir. É isso. Aí ele fala também, na página 13, que ele pergunta assim pro Mingyar Dondup. Isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também. Ele pergunta assim, cadê? Honrado mestre, disse eu, por que sentimos um formigamento quando um fantasma, um espírito, né, já desencarnado, passa perto de nós? Aí o Mingyar Dondup responde: cada molécula, cada pequenino sistema de Sol e planeta está cercado por uma carga elétrica. Não o tipo de eletricidade que o homem gera com máquinas, mas de um tipo mais refinado. A eletricidade que vemos brilhando no céu em algumas noites. Assim como a Terra tem as luzes austrais, ou a aurora boreal brilhando nos polos, também a partícula mais insignificante de matéria possui suas luzes austrais. Um fantasma que se aproxima demasiadamente de nós causa um choque suave à nossa aura e por isso que ficamos com esse formigamento. Ou aquela estremecida, né? Quando a gente sente que alguém se aproximou muito. É tudo energia, gente. Tudo energia. O pensamento que você emite de raiva ou de amor é energia, tá? Aí tem uma história do Chico Xavier, que uma vez ele estava muito atrasado pro trabalho e ele tava correndo, né? Todo mundo já se atrasou, né? Ele tava correndo em disparada pro trabalho e uma senhorinha parou ele no meio do caminho e ele pensou, falou, eu não vou parar, porque eu tô atrasado, o meu chefe vai pegar no meu pé. E aí o Emmanuel, o mentor dele, fala para ele assim, para e vê o que ela quer. E ela estava precisando de uma ajuda, de uma palavra, ele foi, ouviu, deu a palavra dele e tal. Aí ela ficou satisfeita, agradeceu ele e foi embora. E ele continuou lá em disparada. Quando ele começou a andar de volta, né, ao caminho do trabalho, o Emmanuel fala para ele assim, Emmanuel ou Emanuel, tá, gente? Ele fala para ele assim, agora você olha para trás. E ele olha para trás e ele vê uma onda azul, como se fosse uma luzinha azul saindo da cabeça, do chakra coronário, né, daqui de cima, da cabeça da senhora e indo em direção a ele. E aí Emmanuel fala assim, você imagina se você não tivesse parado. Ou seja, o tempo todo nós estamos imersos em ondas de pensamento, em formas de pensamento criadas pelas pessoas. Claro que a gente não pode controlar o que o outro vai mandar pra gente, mas a gente pode controlar a nossa ação perante o outro, né? E aí uma outra coisa que minha mãe falou pra mim hoje, e que é verdade, que se a gente está bem com a gente mesmo, se a gente está em harmonia, se a gente trata as pessoas com educação, com respeito, com carinho, se a gente está com nossos chakras alinhados, estamos bem, estamos em paz, nenhum mal nos atinge. Vai bater e vai voltar, tá? E aí é problema da pessoa lá que mandou mal, né? As pessoas, cada um com seu cada qual, né? Vamos lá. Aí, mais à frente, na página 20, ele vem falando do que nós ocidentais consideramos como pura imaginação e pura fantasia, que são os elementais da natureza. Eu me recordo que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não sei dizer qual é a pergunta, e eu não tô com o Livro dos Espíritos aqui para falar para vocês, mas em uma das perguntas Kardec questiona os espíritos a respeito dos elementais. E os espíritos não dizem em nenhum momento que os elementais não existem, muito pelo contrário.
Eles falam que eles são seres da natureza, seres que a gente não vê, porque o trabalho deles não é ficar aparecendo pra gente, mas são seres que estão ali trabalhando a natureza, cuidando da natureza, cuidando da Mãe Terra, cada um no seu elemento. Então a gente tem o que a gente chama hoje de duende, os gnomos, que tratam da terra, as fadas que tratam do ar, e assim sucessivamente, né? As salamandras com fogo, né? As sílfides na água. E muita gente acha que isso é balela porque a gente não vê. A gente não vê por quê? Porque nós temos a frequência numa oitava, né? Numa nota, vamos dizer assim, acima da frequência deles. Os animais que têm a mesma frequência que eles conseguem ver. Claro, porque eles estão ali na mesma faixa vibratória. Se você observar, um animal ele não mata o outro por matar. Ele mata o animal, né? Vamos dizer, um tigre. Ele não vai matar um tatu, sei lá se o tigre come tatu, mas não vai matar um tatu porque, eu não gostei daquele tatu, ele me olhou de cara feia. Não. Ele vai matar se ele for comer. Então, os animais, eu já falei isso no outro vídeo, para mim, são bem mais evoluídos espiritualmente que a gente. Que ainda tem a necessidade de matar, ainda tem a necessidade de ferir, ainda tem a necessidade de falar mal, ainda tem a necessidade de xingar, ainda tem a necessidade de ofender. Os animais, eles são bem superiores a gente, nesse e em muitos outros sentidos. O que para mim não faz sentido que uma pessoa não consiga amar um animal. Mas, né, cada um com seu cada um. Então, os elementais existem, estão numa frequência diferente da nossa e têm o seu trabalho lá junto à natureza, muito provavelmente procurando evitar os malefícios que a humanidade impõe à mãe natureza. Aí aqui, eu vou na página 20, aqui, onde ele explica essa questão da oitava. Ó, o Lama Mingyar Dondup voltou a falar. Toda vida, como eu lhe disse ontem à noite, consiste de matéria em vibração rápida, gerando uma carga elétrica. A eletricidade é a vida da matéria. Como na música existem diversas oitavas. O homem comum vibra em uma certa oitava. Um espírito natural e um espírito desencarnado, né, um fantasma, como eles chamam aqui, vibram numa oitava acima, devido ao fato de que o homem comum vive, pensa e crê em apenas uma oitava. Os seres das demais oitavas lhe são invisíveis. E por que a gente vive, pensa e crê em apenas uma oitava? Porque nós somos muito mais vinculados ao corpo do que ao espírito. Aí você pode pensar assim, Carla, mas você vai pra academia, você cultua o corpo, você faz dieta, você... Faço. Vou à academia, vou. Mas lembra que o caminho é o caminho do meio? O caminho é o equilíbrio. Eu não vou cultuar só o espírito e esquecer do corpo. Eu não vou cultuar só o corpo e esquecer do espírito. O corpo é o meu instrumento na Terra. Eu tenho que tratá-lo bem, tratá-lo com carinho, me alimentar adequadamente, para que ele possa produzir o máximo que eu puder, para trabalhar o espírito também. As coisas andam concomitantes, tá? Elas andam juntas. Aí, eu vou falar de mais 2 assuntos e aí a gente fecha, porque já tem 18 minutos. Ó, como é que eu falo pra caraca. E aí ele vem falando também, na sequência do livro, dos incensos, que muita gente acende porque gosta do cheiro, e aí é válido, né? Acende porque gosta do cheirinho e tal. Mas ele vem dizendo que o incenso, ele aumenta a cadência das vibrações do ambiente e ele queima os miasmas negativos, as formas de pensamento que a gente cria quando a gente está com raiva, quando a gente está deprimido, quando a gente está com ciúme, quando a gente está apegado, né, tá com uma sensação de posse. A gente vai criando formas de pensamento. É como se da nossa cabeça fossem saindo tintas e fossem sujando as paredes da casa. O incenso ou o defumador da igreja ou da Umbanda ou do Candomblé, ele tem como principal virtude queimar esses miasmas negativos e elevar a cadência, aumentar a cadência das vibrações do ambiente. Ele coloca ali uma aura mesmo, né? Eu acho que na medida em que ele faz com que você se acalme,
ele te ajuda a aumentar a sua frequência, a sua vibração, e aí aumenta a vibração do ambiente, tá? E por último, but não menos importante, ele fala, gente, da telepatia. Eu acho que ele vai falar isso mais umas vezes ao longo do livro, e aí eu vou poder esmiuçar melhor. Mas o que ele fala da telepatia? E aí é o primeiro momento em que ele fala de Atlântida. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu acredito que muitos de nós, eu sei que muitos de nós estivemos em Atlântida. E a Atlântida, e eu vou falar bem rapidinho, porque eu quero esmiuçar isso com um pouquinho mais de profundidade, né? Muito eu não sei se eu vou conseguir, mas com um pouquinho mais de profundidade, sobre a Atlântida. Em Atlântida, era absolutamente normal que as pessoas falassem por telepatia. Por que que hoje, ele faz esse questionamento para o Mingyar, por que que hoje as pessoas não conseguem falar por telepatia? Volto a dizer, Mingyar volta a dizer, e aí eu vou voltar também a falar que é porque nós estamos muito vinculados à matéria e pouco vinculados ao espírito. Nós estamos vinculados ao ganhar, ao ser mais, ao ter mais, e pouco preocupados em ser mais, em se interiorizar mais, em evoluir mais. Não estou dizendo com isso que o dinheiro não seja válido, o dinheiro é maravilhoso, tá? Dá para comprar um monte de coisa, inclusive cursos para saber como evoluir mais. Não estou falando isso, o dinheiro é uma energia, tá? O dinheiro é bom, ele é válido. O que é ruim é a maneira como você lida com ele. Se você considera ele como a única coisa importante da sua vida, você tá com problema. Se você considera que se você não tiver dinheiro, você não é ninguém, você tá com problema. O dinheiro, ele é um facilitador tremendo da vida, né? Na medida em que a gente compra comida, a gente mora, a gente vive, a gente passeia, a gente compra coisas pra gente, pra nossa família. Não é o dinheiro que é o problema. O problema é a ganância do ser humano, é o querer ser mais do ser humano, tá? E aí, ele fala que para a gente conseguir ter essa capacidade telepática, é fundamental que a gente compreenda que o nosso corpo carnal, ele é comandado pelo nosso corpo espiritual, pelo nosso eu maior, por uma inteligência suprema. E aí algumas pessoas vão chamar de eu maior, outras pessoas vão chamar de Deus, outras pessoas vão chamar de universo, mas eu acho que acaba tudo caindo no mesmo caldeirão, tá? Na medida em que a gente compreende que a gente está aqui para aprender, que esse momento da nossa vida, que é eterna, é um aprendizado, e que não existe melhor ou pior, não existe o outro, existe apenas você. O que você enxerga no outro como uma coisa ruim, muito provavelmente é algo que você carrega. Então, na medida em que a gente olha pra gente, a gente passa a compreender que o outro também tem o direito de errar, e ele vai errar como também nós erraremos. Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar aberto, pronto para começar a nos comunicar telepaticamente. Às vezes eu faço uns testes com a Morgana. Se você tiver um animalzinho, faz uns testes, tenta entender o que o bichinho quer, né? Sem palavras, o que ele quer, o que ela quer, né? É um caminho. E por que em Atlântida se perdeu a telepatia? Justamente pela ganância, pela necessidade de ser mais do que o outro, né? Mas eu vou falar de Atlântida depois, porque é um assunto que eu amo, 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 amo de paixão. Bom, é isso, minha jamapala linda tá aqui, que minha mamãe me deu. É isso. Vocês veem que é coisa pra caramba, eu tentei falar o mais conciso possível, mas deu 24 minutos de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve se você não se inscreveu no canal. Compartilha com quem você acha que é importante ouvir isso. E é isso, gente. Beijo de lua, até a próxima.